Boa tarde, Brasadames, advogado criminalista. O meu contato é 11 98545 4271. Muito bem, agora sim, eu fiz alguns vídeos aí atrás a respeito da dosimetria da pena e falei lá do artigo 68, falei do artigo 59, dos vetores, na verdade, né, do artigo 59, que na verdade são 8 vetores, né, e tinha falado também a respeito de que o juiz calcula a pena base primeiramente através do artigo 59 do Código Penal, através dos seus vetores lá, dos 8 vetores, né? Realmente, a primeira parte da dosimetria da pena, o juiz calcula analisando lá os 8 vetores do artigo 59. Como eu tinha falado, entre esses 8 vetores aí, a gente pode citar alguns aqui, por exemplo, a culpabilidade que eu tinha falado, que esta culpabilidade, na verdade, ela não é aquela culpabilidade lá da teoria tripartite do crime. Essa culpabilidade, na verdade, ela é uma culpabilidade de repercussão social com relação ao crime, né? Entre outros vetores ali, os antecedentes, a conduta social do agente, a personalidade, né? E mais alguns outros. Por último dos vetores, o comportamento da vítima. Então são oito vetores, né, que o juiz precisa analisar. E eu tinha falado para vocês também a respeito da dosimetria na sua segunda parte, na sua segunda fase da dosimetria, né, que ele vai analisar aí as atenuantes e as agravantes, né, as atenuantes e as agravantes. E depois, por último, o juiz analisa aí as causas de diminuição e as causas de aumento. Voltando lá na segunda parte, atenuante e agravante é a parte do 61, no artigo 61, salvo engano, até o 64. Né? Aí depois, na terceira fase, que o juiz já vai aplicar a pena em concreto, ela não está aí entre esses artigos aí, tá? Nem do artigo 59 até o artigo 68, né? Ela não está aí. Está sim no tipo penal em que a pessoa, o indivíduo foi condenado. Então, normalmente, elas se encontram lá e elas vêm através de frações. Então, por exemplo, quando no roubo com uso de arma de fogo ou com 2, 3 pessoas com curso de agentes, né? Então vai ter lá a pena de tanto a tanto, aumenta de 1/3 a 2/3 e assim vai, né? Aumenta da metade. Então, se os senhores observarem, esse 1/3 a 2/3 é fração, metade também é fração. Tudo que é ligado à fração vai ser aplicado na terceira fase da dosimetria da pena. Mas este não é o assunto primordial que eu quero tratar com os senhores aqui. Olhem, veja, eu não preciso de código penal, não preciso de nada de legislação para eu falar sobre esse assunto. Até porque este assunto, né, a quantificação da pena, o quanto aumenta a pena na primeira parte da dosimetria, não se encontra em nenhuma legislação. Tem sim uma indicação, tem jurisprudência, tem indicação da doutrina, né, para vários lados aí, né? Mas o mais comum, o mais indicado pela jurisprudência e pela doutrina é que cada vetor do artigo 59, que são 8, eu estou sempre frisando isso, né, dos 8 vetores, cada vetor ele vale 1/6. 1/6 do quê? Esse 1/6 você não encontra em lugar nenhum, né? Não existe em lugar nenhum. Esse 1/6 foi uma ideia jurisprudencial de a menor fração encontrada no Código Penal atual e até no Código Penal anterior.
Então veja só que esse 1/6 veio assim como se fosse uma luz na jurisprudência para facilitar o entendimento do juiz na hora da aplicação da pena, na hora de calcular a pena, né? Então, até hoje se discute muito isso, se realmente tem que ser 1/6, ou se tem que ser mais, ou se tem que ser menos. Mas é muito comum e é muito mais prático para o juiz utilizar esse 1/6. Veja que esse 1/6, logo no começo, ele já bate na contramão, melhor dizendo, ele já bate na contramão dos vetores do artigo 59, que são 8. Veja só que eu falei 8 vetores várias vezes, justamente para contradizer o que diz esse 1/6, né? Em termos de defesa, é lógico, deveria ser 1/8, ou 1/10, ou 1/12, 1/20, e assim vai indo, porque quanto mais aumenta, a pena menos aumenta. Quanto mais aumenta essa fração aí, esse 1/6, 1/8, né, a pena é menor, tá? Então, em termos de defesa, a gente tem que trabalhar em cima de sempre não 1/6, 1/8, 1/10, 1/12, 1/20, e assim vai indo, de acordo com a sua interpretação no caso concreto, de acordo com o seu entendimento da gravidade daquele crime no caso concreto. Mas o juiz, em regra geral, segue 1/6. E o pior, meu amigo, o juiz, em regra geral, segue 1/6 também para a segunda fase, a segunda parte, que é a pena intermediária, o que não deveria, porque se o senhor analisar lá o artigo 61, o artigo 62 e assim sucessivamente, o senhor vai ver lá que não tem somente 8 vetores, não. Tem muito mais vetores nessa situação aí, e que então poderia ser 1/12, 1/16, 1/20. Há juízes que adotam essa filosofia, mas a maioria, para facilitar o trabalho, aplica 1/6 para a primeira parte, né, a primeira fase, e a segunda fase. E quando chega lá na terceira fase, aí ele não tem por onde correr, ele não tem como se apegar nesse 1/6, né, 1/20, 1/12, ele vai ter que fazer o que determina o tipo penal que a pessoa está respondendo. De acordo com o tipo penal, é que ele vai aumentar a pena, né, ou ele vai diminuir a pena. Então a tal da majorante ou minorante, ou causa de diminuição e causa de aumento. Então ali ele vai ter que se embasar naquilo que está lá no tipo penal. Aí está na lei, não dá para ele fugir disso. Perfeito? Então veja só, que nessa celeuma toda aqui, né, eu falei a respeito de 1/6, falei a respeito de 1/8, falei a respeito da causa de aumento que é fracionada, né, que é em termos de frações, mas veja que interessante. Esse 1/6, esse 1/8 é de quanto, né? Quando a gente fala em 1/6 e 1/8, 1/20, tem que ter aí uma ideia mínima de cálculo. Então vamos dar um exemplo aqui, assim, genérico, de uma dosimetria de um furto qualificado, em que a pena, vamos tratar, eu não estou com o Código Penal aqui na mão, mas vamos tratar esse furto qualificado como apenas sendo de 2 anos de reclusão a 8 anos de reclusão. Analisem agora aqui comigo, né? Veja só, esse 1/6, então, aplicado pelo juiz, vamos seguir o critério da norma geral, né? 1/6, tá? Esse 1/6 aqui seria em cima do quê? De 2 anos ou em cima de 8 anos? Que o tipo penal lá qualificado, o furto qualificado, a mínima são 2 e a máxima são 8. Então nós temos uma mínima aqui e uma máxima aqui. Esse 1/6 seria de quanto? A regra geral, pelo princípio
do direito penal mínimo. Deixa eu só esticar isso aqui que está balançando muito aqui, mas eu já vou falando aqui para não perder tempo na nossa história aqui. A regra geral aqui do direito penal mínimo, né, é que se aplique através da pena mínima, dos 2 anos. Então, nós devemos contar aí 1/6 de 2 anos. 2 anos tem 24 meses, perfeito? Então, se nós pegarmos 24 e dividir por 6, vai dar 4 meses. Então, cada vetor lá do artigo 59, que são 8 vetores, né? Cada vetor daquele tem um valor de 4 meses. Aí nós temos, então, que calcular da seguinte forma: digamos que a pessoa foi condenada lá, e o juiz tem que partir dos 2 anos. Se ele tiver a interpretação de 2 vetores para mais aqui, nesse cálculo de pena, se o juiz aplicar 2 vetores, né, então ele vai somar aqui 4 meses com 4 meses, vão dar 8 meses. Então já são 2 anos e 8 meses, tá? Aí, veja só, se ele colocar aqui 3 vetores, então esses 2 anos aqui e 8 meses vão passar para 2 anos e 12 meses, o que será 3 anos de pena base na primeira fase. Então, ele estando nessa primeira fase aqui, vamos colocar como 3 anos, tá? Para ficar mais fácil a interpretação. Estando nessa primeira fase aqui, né, com 3 anos, aí ele vai para a segunda fase da dosimetria da pena, que são as atenuantes ou as agravantes. Aí digamos que lá ele não encontre nenhuma atenuante, o que é muito comum nas aplicações das penas. É muito comum isso aí, o juiz não encontrar, às vezes até meio que daquele jeitinho, né, juspuniente, não encontrar nenhuma atenuante. Aí, mas ele encontra uma agravante. Ele encontrando uma agravante, ele vai aplicar lá também mais 4 meses. Então, 3 anos aqui já soma mais 4 meses, o que dá 3 anos e 4 meses. Aí, essa aqui é a pena intermediária. Ele está aqui na segunda fase da dosimetria da pena e já tem uma pena intermediária de 3 anos e 4 meses. Logo em seguida, ele é obrigado a ir para a terceira parte, a terceira fase, para ele aplicar a pena em concreto. Aí digamos que lá na pena em concreto, ele tenha lá um aumento da pena. Também aqui nesse caso é muito difícil encontrar uma causa de diminuição da pena. É muito mais fácil o juiz encontrar uma causa de aumento da pena. Veja só que interessante. Se ele encontrar aqui uma causa de aumento da metade da pena aplicada, né? A metade da pena aplicada, ele vai somar desses 3 anos aí e 4 meses mais a metade. Veja só que vai ultrapassar os 4 anos. Olha, um furto qualificado ultrapassou os 4 anos. Aí, com essa soma da primeira fase, da segunda fase, da terceira fase, ele tem a pena em concreto. E esta pena em concreto, vamos raciocinar da seguinte forma, que deu lá 4 anos e 2 meses, né? Ele tem lá uma pena em concreto, né? 4 anos e 2 meses, perfeito? Veja só que esses 4 anos e 2 meses, vou mexer de novo aqui que isso está muito ruim. 4 anos e 2 meses, se nós analisarmos lá por aquela teoria que fala a respeito de 1 dia a 4 anos é no regime aberto, de 4 anos a 8 anos é no regime semiaberto, de 8 anos para cima é no fechado, nós temos aí uma pena para ser aplicada no regime semiaberto, está de 4 a 8, perfeito? Então veja só que aí, em furto qualificado, a pessoa pode responder inicialmente no regime semiaberto, para depois progredir para o aberto. Então veja, meus amigos, essa é uma ideia geral
que é muito utilizada no judiciário. Essa ideia geral que eu passei para os senhores, ela é muito utilizada no judiciário. Veja que isso não deve ser, não pode ser a interpretação de um advogado de defesa, tá? Essa ideia, senhores, senhoras e senhores, pasmem, essa ideia, ela tem, além dela, ela tem mais 4 ideias, tá? Com relação à aplicação da pena, né? Da dosimetria da pena, tá? Essa primeira ideia é a mais utilizada e é a mais combatida por alguns advogados que estudam bem lá a dosimetria da pena. Essa ideia, ela é, no meu ponto de vista, furada. Ela é bastante furada. E num próximo vídeo, num próximo bate-papo aqui, né, vou passar para os senhores a importância, pode ser até que não seja este assunto mesmo, o título desse assunto, mas vou passar para os senhores uma ideia da importância de por que essa primeira ideia ela é furada. Por que essa primeira ideia só traz prejuízo para o acusado, tá? E em cima dessa primeira ideia vão surgir mais outras. Sabe por que surgem tantas ideias assim? E às vezes os tribunais aceitam essas ideias? Porque não tem legislação específica a respeito do assunto, né? Então está muito assim jogado. E até apareceu uma legislação específica que diga quanto vale cada vetor da primeira fase, quanto vale cada vetor da segunda fase, né? Até aparecer uma legislação específica talvez demore muito, então a gente tem que trabalhar com a arma, com as ferramentas que a gente tem nas mãos, e a melhor ferramenta é nós combatermos essa primeira ideia, esse sistema padrão de um cesto para tudo. Perfeito? Então fica essa informação para os colegas, para quem gosta aí de ter uma ideia de como calcular a dosimetria da pena, né? Até para quem não é advogado também, essa ideia é interessante saber como funciona, como é que o juiz calcula, por que 2 pessoas que cometeram o mesmo crime têm uma pena diferente, às vezes até com a mesma idade, fizeram a mesma coisa lá, tal, né? E tenha uma pena diferente, tá? Então a dosimetria da pena é uma parte muito importante. Depois da condenação, a pessoa, o cliente não está perdido. Existe ainda como brigar muito com relação à dosimetria da pena. E as coisas podem mudar bastante. Pode sair do fechado para o semiaberto, sair do semiaberto para o aberto, né? As coisas podem mudar muito, tá ok? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Um abraço.